Olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui para prestigiar mais uma live muito especial, né? Mês do Maio Roxo, estamos finalizando o Maio Roxo. Agora eu vou adicionar aqui as participantes e iniciar a nossa live. Enquanto isso, eu vou me apresentando, né? Eu sou Catherine Sandes, eu moro na freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. Também tenho fibromialgia, né? Tenho 34 anos e hoje sou a vice-presidente da Associação das Fibromialgicas, né? Vamos aqui aguardar. Agora foi. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Lívia. Eu sou aqui do projeto de Bem com a Fibra. Recebi esse convite para a gente falar sobre fibromialgia hoje. Estou bem feliz, obrigada pelo convite. E que a gente possa hoje trazer luz, né? Um pouquinho, esclarecer um pouco mais desse tema que a gente sabe que é tão complexo e que traz tantos desafios aí para quem convive. E para quem não me conhece, né? Eu sou farmacêutica, eu tenho fibromialgia desde a infância, então já convivo com esses sintomas há bastante tempo. Tive meu diagnóstico tem mais ou menos uns 12 anos. E desde então eu vim estudando, aprendendo, me aprofundando nesse assunto para poder continuar comunicando e trazendo informações. Daí que surgiu o De Bem com a Fibra. Essa é a apresentação curta, não sei se eu aprofundo. Estou tentando aqui falar com a Daia, né, para ver se ela consegue entrar. Maravilhosa, obrigada por se apresentar. É muito especial para a gente estar te recebendo hoje, né? Que a gente está finalizando o mês do Maio Roxo, que é tão importante para as fibromialgicas e fibromialgicos de todo o Brasil. E nessa live especial, né? Tem um tema essa live, é um tema muito bacana que a gente vai abordar aqui ao longo dela, né? Que é um encontro consigo mesma. E aí a gente quer trazer consciência, né, para que as pessoas tenham mais informações sobre a fibromialgia, os pacientes, os familiares e tudo mais. E aqui a gente vai ouvir a história da Lívia, entender como que ela lidar, né, com a fibromialgia ao longo desses anos todos, desde a infância, e também acompanhar as coisas que foram surgindo ali na vida dela, que ela foi se propondo a fazer, a realizar, e que adquiriu cada vez mais conhecimentos, então ela vai compartilhar com a gente também, né? A Daiane não está conseguindo entrar. Ela solicitou? Solicitou, eu aceito, mas não vai. Não Ela tá tentou indo. sair e entrar de novo. O Instagram ele não anda muito bom com lives, ele tá sempre dando algum problema. E eu sei que cabe até 4 pessoas numa live, né? Sim, E de então vem repente vários se ela pedidos, sair, eu vou então. aceitando, mas não finaliza com ela. Hum, Eu aceito, mas ela não entra. putz. Bom, mas E aí? aí Dá a pra... gente vai seguindo assim, né? Vamos torcer que ela Tá consiga bom. entrar. E vamos lá, então. Vamos. Como eu comentei, né? A Lívia, ela tem muita coisa para compartilhar com todos nós. Inclusive, eu queria saber um pouco mais, né? Sobre o projeto de Bem com a Fibro, tudo que você pode compartilhar com a gente desde o início desse projeto, que eu entendo que já tem aí de 6 a 7 anos, né? Uhum. E que faz parte, né, da sua trajetória, do seu propósito. Então, eu queria entender contigo, né, um pouco mais sobre como surgiu o seu projeto de Bem com a Fibro e o que Hum, aconteceu ao longo desses anos todos. legal. Então, apesar de eu ter fibromialgia desde sempre, né, é quando chega o diagnóstico que a gente toma consciência de tudo que aconteceu antes. Então, aí quando você descobre que é fibromialgia, você fala, ah, nossa, então aquilo faz sentido. Então, é por isso que aquele dia aconteceu isso, eu senti isso, eu não consegui fazer isso. Então, quando eu recebi o diagnóstico, foi muito impactante, assim, para mim, perceber essas várias situações ao longo da minha vida em que eu tinha achado que, todo mundo tá aguentando, mas eu não, porque, sei lá, tô muito cansada ou eu não dou tanta conta, assim, né, de fazer as coisas. E eu sentia essas coisas em passeios, eu sentia na faculdade, eu sentia isso o tempo inteiro. Essa necessidade de descansar, essa sensação de que eu não vou conseguir fazer algo porque estar muito cansada. E dor, né? E muita dor. Viver a minha infância inteira e a adolescência lidando com dor sem nunca saber exatamente o que que era, né? E eu só tomei consciência dessa dor, de fato, quando eu tive o diagnóstico, que eu percebi, nossa, então não é normal sentir dor toda hora? Todo mundo não dói tudo toda hora? Sou só eu, né? Porque na minha cabeça era algo natural. Eu não lembro de um momento em que comecei a ter dor. No meu entendimento, a dor sempre esteve presente, né? Diferente de algumas pessoas que, de repente,
começa a ter os sintomas. Então foi muito impactante e eu comecei muito atrás de informação. Até esse tema, né, da fibromialgia, o encontro consigo mesma, é muito sobre isso, de trilhar um caminho de se encontrar no meio desse diagnóstico, no meio de todos esses sintomas, que vem às vezes que nem uma avalanche, assim, na nossa vida, né? E aí eu comecei a estudar, como eu sou da área da saúde, eu estava trabalhando com um medicamento para fibromialgia, né, que é a pregabalina, que muita gente deve conhecer, e eu estava acompanhando pacientes que estavam usando pregabalina, e aí eu comecei a perceber, nossa, né, toda essa identificação, e comecei a estudar, comecei a querer saber mais, querer entender, e naquela época não tinha muita coisa sobre fibromialgia, né, não tinha, a gente não era tão presente, assim, na internet, no Instagram, era tudo muito básico ainda, né, faz muito tempo. E aí eu comecei a estudar e ficar com vontade de compartilhar essas coisas, porque estava sendo tão revelador para mim, estava sendo tão, assim, surpreendente, que eu sentia uma necessidade, quase que uma obrigação de trazer um pouco mais de clareza nesse assunto para outras pessoas que talvez não tivessem acesso, né, àquelas informações que eu estava acessando. E aí que surgiu o programa de Bem com a Fibra, muito nesse intuito de ajudar as pessoas a fazer as pazes com essa condição, de fazer as pazes com os sintomas, sendo uma condição crônica, aprender a conviver com ela, aprender que tipo de tratamento é melhor, aprender como que eu faço para lidar com todos esses sintomas, né, com essas oscilações. Então foi mais ou menos assim que surgiu. E aí, naquela época, muito informativo, né? Quais são os sintomas, como que faz o diagnóstico, qual que é o tratamento. E ao longo do tempo, esse projeto foi tomando um pouco mais da minha personalidade. Eu fui entendendo que tipo de informação eu queria compartilhar, de que forma que fazia sentido para mim lidar com a fibromialgia, falar isso para as pessoas. Então ele foi se moldando assim até o que ele é hoje, né? Mas muito nessa direção. Que legal, muito bom. É isso. E, e aí eu queria, né, aproveitar, deixa que você vem, né, contando um pouco mais sobre o seu projeto e tudo mais, e entender também sobre esses desafios, né, a gente abordar um pouco mais sobre os desafios que a gente enfrenta, assim como você já vem fazendo com o De Bem com a Fibro. E aí eu queria entender, assim, né, pensando nos desafios do dia a dia, né, da rotina que a gente tem que ter, independente da síndrome, como que você entende que é um bom caminho que a gente pode seguir, né? Quais são os conselhos que você pode oferecer para as pessoas que têm fibromialgia? Olha, pergunta super complexa, né? Quais que são os conselhos? Porque eu acho que muito para mim, esse que eu fui amadurecendo ao longo dos anos, foi de entender, até de novo falando do tema da live, né? O encontro consigo mesma, por perceber que a fibromialgia é muito individual. Apesar da gente ter esse nome geral, né? Que todas nós temos esse diagnóstico, ela se manifesta de formas muito diferentes na vida de cada uma, né? Então, dentro da minha família, por exemplo, a minha mãe tem fibromialgia, a minha irmã tem fibromialgia, eu tenho fibromialgia, todas as mulheres têm dor crônica. E essa dor se manifesta de uma forma diferente em cada uma de nós, né? Minha mãe, ela tem mais problema com fadiga do que com dor, só que ao mesmo tempo ela tem muito mais sensibilidade ao toque do que eu. Então, minha mãe é uma pessoa muito difícil de encostar, muito difícil né, de toque mesmo. Às vezes de você dar um cutucão e ela, meu Deus do céu. Eu já não tenho tanto esse sintoma de sensibilidade, eu tenho ele. Eu tenho bastante incômodo com roupa, sutiã, esse tipo de coisa. Mas eu não tenho tanto assim de apertar. Agora eu já tenho mais dor. Também tem uma questão de fadiga. Minha irmã já é muito mais dor do que a fadiga. Então aí você vai vendo, né? Dentro de uma mesma família, numa genética super parecida, ela já tem diferenças bem evidentes. E ao longo do tempo eu fui percebendo isso, assim. Antes eu pensava, a alimentação tem que ser assim. E eu fui soltando um pouco, sabe? Essas certezas ou essas regras muito rígidas ao longo do tempo, justamente por entender que a pessoa, além de ser diferente em cada um, a pessoa ela está inserida num contexto, ela está inserida em uma dinâmica social, ela está inserida em uma cultura, em crenças, né? E tudo isso influencia quando a gente fala em gerenciar uma condição crônica, porque vai influenciar nas nossas escolhas, né? Naquilo que a gente tem acesso ou não, nas coisas que, enfim, a gente pensa sobre a vida e as coisas que fazem sentido. Então, eu sou uma pessoa que não consumo carne. Mas tem gente que é muito carnívora, e aí a gente tem que adaptar uma alimentação o melhor possível para essa pessoa. Então, às vezes falar, o que tem que comer ou não, né? Então, sei lá, uma primeira dica, o primeiro conselho, né? Que essa história de alimentação é uma coisa que a gente é muito bombardeada. Tem que parar de comer isso, não pode comer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí as pessoas ficam muito perdidas, né? Eu tenho essa sensação quando eu recebo perguntas assim, mas tem gente que fala que pode ovo, tem gente que fala que não pode ovo. E, em geral, as orientações são muito gerais e até intuitivas, no sentido de
ter uma dieta mais anti-inflamatória, né? De você evitar alimentos muito processados, de você diminuir açúcar. Então, antes de fazer essas mudanças muito drásticas, não vou comer mais glúten, não vou comer mais lactose, né? São coisas que eu, particularmente, também não consumo, mas como eu falei, envolvidas em muitas outras coisas, em crenças, em filosofias de vida, né? Questões ambientais, tudo isso que me compõe, que fazem parte de quem eu sou. Mas essas coisas gerais, a gente pode começar a fazer antes, muito antes de, eu vou fazer um teste de tirar carne. Alguém comentou aqui que se viu muita diferença. Para mim faz muita diferença. Eu sinto meu corpo menos inflamado, eu sinto meu intestino funcionando melhor. Mas tem gente que não tem esse problema com a carne. Então, né, tirar carne é uma coisa muito intensa para uma pessoa que está ali aquele hábito. Então, eu acho que antes dessas coisas, que tal a gente reduzir um pouco o açúcar, sabe? Que coloca nas coisas, reduzir os alimentos processados, comer mais verdura, comer mais fibra, beber mais água. Eu acho que a gente pode começar por caminhos um pouco mais simples para não se sobrecarregar, porque não é só alimentação. A gente não tem que mudar só a alimentação, tem que mudar tantas coisas que se a gente começar a entrar nessas regras de tudo, a gente não dá conta, né? Eu não dou conta de fazer tudo que dizem que tem que fazer, mas o que a gente vê, assim, em pesquisas em geral, é que sim, uma alimentação mais rica em verduras, em plantas, né, frutas, pode ajudar justamente por ter muitos elementos anti-inflamatórios, que vão ajudar nesse cenário da fibromialgia de inflamação generalizada. Essas coisas que falaram, né? Derivado de leite, enlatado, trigo. Se a gente conseguir reduzir essas coisas aos poucos, ter opções mais saudáveis, com certeza já é algo que vai ajudar, muito também porque a gente vai ter uma saúde intestinal melhor, e o intestino ele está muito relacionado aos nossos neurotransmissores, está muito relacionado ao nosso sistema imunológico. Então, ter o intestino funcionando legal, com bastante fibra, com bastante água, é uma coisa que ajuda bastante. E outra coisa que, né, eu sempre falo que é atividade física, que faz muito sentido, e aí tem muito respaldo científico mesmo, porque a atividade física, ela mostra ser a intervenção mais eficaz na fibromialgia. Então, começar uma caminhada, um alongamento, alguma coisa que são recomendações para todas as pessoas. Então, é isso assim, eu acho que eu estou num caminho hoje de muito mais compaixão, sabe? De muito mais paciência para entender que é muito duro, às vezes, a pessoa receber um diagnóstico e mais uma lista de regras que ela tem que seguir, senão, sabe, nada vai dar certo. Então, esse processo, assim, de muita paciência, de muita amorosidade consigo mesmo, para entender o seu próprio caminho, que a gente está falando aqui hoje, é desse encontro consigo mesmo. E esse caminho, ele envolve você juntar um pouco daquilo que você está recebendo de informação com a sua personalidade, com as suas preferências, fazer de um jeito que fique mais confortável para você, para que seja sustentável, para você conseguir levar isso adiante. Porque senão não vai conseguir, né? Não vai conseguir fazer uma coisa que não faz sentido. Então, para mim, assim, no dia a dia, que você perguntou, né? Um monte de coisa, eu tô respondendo tudo sem parar. Mas para mim, essas estruturas assim de hábitos de saúde, de cuidado, são o que sustentam o meu dia a dia. Você perguntou como, né, lidar com tudo isso, a vida e a fibromialgia. É justamente assim, inserindo mudanças que sejam sustentáveis e que tragam cuidado. Então, a gente se sentir cuidada, acolhida, é muito importante para que a gente consiga ter bem-estar. Então, se você tem uma alimentação que no momento está sendo dura para você, está sendo triste para você, é muito provável que você não vai conseguir continuar e que vai drenar a sua energia. E a gente sabe que a energia de quem tem fibromialgia é bem contada. Então, a gente precisa fazer esse gerenciamento também. Entender o que a gente consegue no momento. O que a gente consegue. E aí, ó, só um comentário, né? Não comer carne, glúten, lactose e açúcar. Como o quê? É a Cláudia, né? Cláudia, eu super entendo o que você está falando e é justamente por isso que eu estou falando desse caminho, né? Mas eu posso te dizer que eu não como essas coisas e eu como muita coisa, tem muita opção que tem base em plantas, verduras, frutas, grãos, sementes, arroz, feijão, alface, tomate, ovo, né? Uma comida bem brasileira e que não tem carne, não tem glúten, não tem lactose. Então, é uma questão da gente descobrir também, abrir o nosso paladar para descobrir coisas diferentes, porque a gente não aprendeu essas coisas. Então, realmente, ter fibromialgia é praticamente uma pós-graduação, porque você vai aprender muita coisa sobre os tratamentos e principalmente sobre você mesmo. Mas é isso, na paciência, um passinho de cada vez.
absorver um pouco de colocar a salada em todas as refeições já é um passo importante. Então, Tem nessa uma linha de pergunta aqui, raciocínio. tem uma pergunta aqui da Carla, ela fala assim, qual a diferença de dor muscular e fadiga? Já que a gente está falando da alimentação, do quanto isso influencia, você consegue compartilhar com a gente? Sim, a diferença de dor muscular e fadiga. É. Talvez assim, quando tá pensando depois do exercício, né? De cansaço, não sei. Porque assim, o sintoma da dor, ele é bem diferente do sintoma da fadiga. A dor é dor. E a fadiga é esse cansaço. Agora, é isso que eu tô entendendo, assim, né? De pós-exercício ter aquela sensação de, não sei, um De cansaço fadiga. físico E e uma normalmente, dor. quem tem fibromialgia, né, Lívia, essa fadiga, mesmo pós-exercício físico, mesmo que você tenha ali uma rotina, né, de atividade física e tudo mais, contínua, você ainda sente o reflexo, né, da fadiga ou da dor muscular ali na atividade física, muda, né, o que acontece é que diminui a intensidade ou diminui a frequência, né, com que a gente sente, por isso que o Sim, exercício é tão importante, né, sim. pode falar. Sim, e o exercício também, o que acontece muito são as pessoas começarem, ter um surto de energia, de empolgação, fazer alguma coisa e entrar em crise depois, ou ficar com muita dor depois e aí começar a entrar nessa dinâmica de medo de fazer exercício, ou, sabe, de não conseguir retomar, porque provavelmente passou um pouco dos limites nessa prática. Então, assim, quando vai começar, às vezes a gente precisa baixar um pouquinho, assim, a expectativa de não sair querendo fazer tudo igual às pessoas, ou tudo como eu fazia antes, tudo como eu acho que eu deveria aguentar, e fazer o que é possível, e principalmente o que é possível no dia, porque a fibromialgia tem essa característica de oscilação, então, um dia, todo dia eu vou e faço 50 minutos de caminhada. Então, eu tenho essa coisa na minha cabeça que eu aguento 50 minutos. Só que tem um dia que você não aguenta 50 minutos. E você já percebe que você tá mais cansada, mas aí, vou falar por mim. Vai forçando, vai forçando, vai forçando, até perceber que aí realmente não dá. Só que aí já passou do limite. Aí já extrapolou. E provavelmente vai gerar um cansaço maior. E às vezes até Então, uma crise, né, Lívia? uhum. E aí tem gente que entra em crise, assim, forte, né, com exercício físico, porque tá fazendo um pouco mais do que o corpo dá conta naquele momento. E assim, vai doer, né? Todo mundo tem dor pós-exercício, porque faz parte desse processo de movimentar. Então, como a gente já tem mais sensibilidade, já tem mais dor, tem que dosar isso bastante para ser algo que fica suportável. E com certeza, sim, na segunda vez melhora, na terceira melhora. É um processo também de paciência, porque no começo vai ser mais difícil. E é isso, a gente tem fadiga, tem dia que vai ter fadiga. Tem até um vídeo que eu gravei que tá aqui no meu Instagram, que eu falo sobre tudo isso da atividade física, bem detalhado, porque é uma coisa complexa, né? Como que eu faço exercício se eu tô com fadiga? Como que eu faço exercício se eu tô com dor? São coisas muito difíceis de gerenciar no dia a dia. Sim. Mas aí, voltando um pouco para essa pergunta da diferença, né? A dor muscular de exercício, para mim, eu tenho bastante clareza assim, da diferença da dor da fibromialgia e do exercício, porque também tem um processo de autoobservação. E aí, às vezes, você até fica, ai meu Deus, será que eu tô cansada ou será que é fadiga, né? Com o tempo a gente vai percebendo. Cansaço tem a ver com algo que a gente fez, que cansou, né? Cansei. Quando eu tenho cansaço, eu fico até feliz, porque eu penso, nossa, eu tô cansada e vou descansar. Quando eu tenho fadiga, é um buraco que te suga, né, de energia física, mental. Com certeza vem dor junto mais, porque é uma coisa que desestabiliza, né? Hoje mesmo, agora mais cedo, eu tive um momentinho assim de fadiga que eu pensei, Jesus, preciso melhorar, senão eu não vou aguentar nem falar. Nesse Mas passou, deu tudo período certo. piora muito também os sintomas, né? Aí eu tô vendo que você tá de cachecol. Você tá em que cidade? Sim. Eu tô aqui na divisa Rio-Minas, nas montanhas, então assim, tá bem frio. E esses dias choveu muito, esfriou muito, e aí foi daquele jeito. É complicado para quem tem fibromialgia. Essa questão do clima influencia bastante também, né? Uhum. É, Tô até falando aqui, fala aí. não, pode falar você, depois eu vou fazer um comentário Pode aqui de fazer, uma pessoa que pode falou. fazer. Pode fazer. Eu tô vendo aqui que Lira, eu não sei se é esse nome, né? Mas falou que a fadiga é constante. Então, muitas vezes, quando eu falo sobre sintomas, as pessoas falam isso, assim, ah, mas a minha dor é sempre muito forte, a minha fadiga é sempre muito alta.
E isso acontece quando a gente está numa situação de fibromialgia muito sem controle, assim, né? Quando a doença está Pode ser uma crise que está perdurando, ou pode ser uma situação que a gente ainda não conseguiu encontrar né, um jeito de conter um pouco isso, de gerenciar. Acontece também quando a gente tem algum momento de vida muito impactante, situações de mudança muito intensa, de perda, de doença, né, de outras coisas. Então, isso pode ir acontecendo ao longo da nossa vida. Agora, essa questão de fadiga constante, eu tô com a dor muito alta sempre, é algo para a gente prestar atenção e fazer uma investigação, assim mesmo, com a gente, entendendo onde que será que está pegando, né? O que que será que eu posso mexer para começar a gerenciar um pouco melhor esses sintomas, né? Conseguir equilibrar. Às vezes pode ser o intestino, às vezes pode ser. Tem muito síndrome do intestino irritável associada com a fibromialgia, então fica aquela coisa desregulada totalmente, e o intestino ele vai ser muito fundamental também nesse controle de sintomas. Então, pode ser em que o calcanhar de Aquiles seja esse, pode ser que seja o sono também. Pode ser que o sono não está sendo muito restaurador, e não que resolver o sono vai resolver os sintomas, mas você ajuda o seu corpo a ter menos intensidade nesses sintomas. Então, sono é um sintoma muito forte que está muito presente nesse distúrbio de sono na fibromialgia. Seja porque a pessoa tem insônia por causa da dor, seja porque a pessoa dorme, mas não tem um sono restaurador e aí acorda com aquela sensação que não descansou, né? Isso às vezes acontece comigo. Hoje em dia já está mais controlado os meus sintomas. Não vou nem dizer que está controlado, né? Porque eu ainda tenho bastante sintoma, mas eu gerencio eles com mais facilidade. Então, se eu estou percebendo que eu estou com muita dor, eu já sei o que me ajuda. Se eu estou percebendo que meu sono está muito desregulado, naturalmente eu vou ter mais dor, eu vou ter mais fadiga. E aí falaram, pode ser tudo isso junto, insônia, intestino, emocional. E esse que é o grande desafio, porque são muitas camadas que a fibromialgia atua no nosso corpo. E muitas coisas que influenciam a fibromialgia. Então, a temperatura influencia a fibromialgia, o estresse influencia a fibromialgia, a alimentação influencia a fibromialgia. E aí isso sobrecarrega, né? Como eu falei, dá uma sobrecarregada que você fala, meu, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer para tudo? A gente acaba ficando um pouco hipersensível. Então, eu volto a dizer que esse caminho precisa ter muita paciência e compaixão, justamente para a gente não pirar com todas essas informações. Porque a gente não vai conseguir mudar tudo de uma vez, mas mudar uma coisa já vai ser um começo para gerenciar melhor, né? Então, falando, dormir uma noite inteira sem remédio, um sonho. Exatamente, porque remédios para dormir, eles não promovem um sono muito saudável. Uhum. Então, fazer essa transição para cuidados mais naturais, para um sono mais profundo, né, com esse cuidado mais integrativo, é uma coisa que eu costumo dizer que sempre tem um resultado muito bom. Sono é uma coisa muito, muito importante. E viver à base de remédio para dormir é uma coisa que prejudica bastante a fibromialgia. Mas também não dá para sair do remédio da noite para o dia, porque o remédio ele modifica muito a nossa fisiologia. Então também tem que ser feito um acompanhamento, pensar em alternativas, né, de acordo com cada caso. Exato. Muito Falei um bom. monte. Muito bom, é um tema super importante, né? E aí eu queria puxar para a gente também falar de um outro tema que também tem bastante coisa para a gente falar, que é sobre o relacionamento que as pessoas que têm fibromialgia, relacionamento com outras pessoas que não têm, né? Uhum. Também é um grande obstáculo que a gente enfrenta perante toda a sociedade, de uma forma geral, por falta de conscientização, por falta de saber mesmo, ter acesso à informação sobre o que é fibromialgia, para poder acolher essas pessoas no seu ambiente de trabalho, né, na família, no seu dia a dia, um amigo. Então, é bem importante a gente falar sobre isso também. E eu queria que você compartilhasse com a gente sua visão, né, o que você entende sobre esse ponto, o que você pode compartilhar com a gente. Sim, esse tema é super importante. E antes de eu entrar nele, eu só quero fazer um comentário, porque tem muitos comentários aqui que a gente não vai conseguir dar conta de todos. E em especial sobre fadiga, sobre controle de sintomas, é muito complexo para a gente falar aqui, assim, nesses minutos. Então, eu faço um convite para depois, quem quiser saber mais, né, a partir dessa minha perspectiva do projeto, dá uma olhada nos vídeos. Fadiga é sempre um desafio, uma coisa complexa da gente gerenciar, mas existem caminhos. Então, assim, a palavra da esperança, para que a gente possa aprofundar isso depois, em outros momentos, outros vídeos, para ninguém se sentir aí desamparado e desesperançoso nas suas necessidades. Então, indo para esse tema das relações, que muitas vezes eu ouço, pior do que. Ó, estou falando agora, a Lorena comentou, né? Que pior do que a dor
é a incompreensão ou a solidão. E aí a Lorena falou justamente isso. Uma das piores coisas da fibro é a solidão. As pessoas da minha vida foram sumindo e tal. E é justamente isso, porque a gente está aqui falando de dor, de fadiga, mas muitas vezes eu ouço essa perspectiva de pior do que esses sintomas é essa sensação de solidão, de compreensão, justamente porque, sim, quem não tem fibromialgia não vai entender. Não adianta a gente achar que a pessoa vai compreender. Ela pode ser empática, ela pode se abrir para nos ouvir, respeitar, aprender, né? Aprender, mas ela não sabe como é. Ela não sabe como é sentir isso, viver com isso. Então, até na minha própria relação aqui, né? A gente já, eu e a Carol, ela vê meu projeto, eu tô o tempo inteiro falando sobre fibromialgia, mas tem momentos em que, por exemplo, eu tô com fadiga, que eu preciso parar e sinalizar ela, assim, ó, nesse momento eu tô com fadiga daquele jeito, eu preciso disso, disso, porque ela também esquece, ela também no dia a dia, ela não tá vendo, ela não tá vendo de dentro de mim a intensidade da minha dor naquele dia, ou o nível da minha fadiga naquele dia. E, e muitas vezes os nossos medos também. Então, a gente vai fazer uma viagem, ou a gente. Tem vários medos que estão aqui internamente me rondando, que não necessariamente a pessoa vai saber, e não necessariamente, às vezes eu não vou nem falar. Eu estou gerenciando aqui sozinha mesmo. Porque é um medo, será que eu vou ter crise? Será que vai ter um lugar bom para dormir? Será que vai ter um lugar para sentar? Será que eu vou conseguir me alimentar direito? E se eu tiver crise, tem como ir embora? São várias coisas que a gente precisa, de fato, ter essa consciência, essa autoconsciência sobre os nossos sintomas, porque a partir dessa autoconsciência, a gente passa a começar a conseguir comunicar ela melhor para os outros. Agora, conseguir comunicar ela melhor para os outros não necessariamente significa que esse outro vai estar aberto para as necessidades que a gente tem. Então, quando são relações que a gente faz muita questão, eu acho que vale muito a pena o empenho em melhorar essa comunicação. Quando são relações de pessoas que você valoriza, de que você quer ter presente na sua vida, ou que você precisa ter presente na sua vida, eu acho que sim, vale muito a pena, né? E eu tenho uma linha de comunicação que se chama comunicação não violenta, que apesar do nome parecer uma coisa assim, de você, sei lá, não xingar ou ser mais doce, não é sobre isso, é sobre você entender quais são as necessidades que estão por trás dos seus sentimentos, das suas angústias. Então, a partir dessas relações mais transparentes, como falaram aqui, não consigo não ser transparente, é justamente sobre isso, sobre poder ser transparente, sobre se compreender, para poder depois compreender o outro e compreender como que a gente chega no meio do caminho nessas relações. Porque assim como tem um impacto pra gente, também tem um impacto para quem tá convivendo com a gente. Ninguém quer ver a outra pessoa doente, né? Ninguém quer ter que lidar com doença. Não é uma coisa que ninguém gosta, né, de fazer. Então, a presença dessa doença, o diagnóstico, acaba causando muitos atritos, muitos conflitos, muitas frustrações. As pessoas não compreendem, às vezes falam coisas que nos machucam, porque elas também não sabem lidar com isso. Então falam coisas tipo, tá com preguiça, ou ontem você estava bem, agora tá aí. Né? Às vezes eu já ouvi coisas assim, você não tá dando uma exagerada? Você tá inventando isso? A ponto da pessoa falar isso pro outro, né? É muito cruel. Mas é Você é realmente tão, né? Nem parece que tão tem doença, nova. gente. Olha, tão bonita. Exatamente. Levanta, se anima, reage. Isso acontece Reage. bastante. A Tânia falou aqui, né? Deixa eu ver. O pessoal tá participante aqui. O pessoal tá comentando bastante. A Ana falou que não é agradável ver o outro doente, né? E que as pessoas falam que a gente que a gente tá com preguiça. O que eu escuto bastante é procrastinar. Agora não é mais preguiça, agora eu sou procrastinadora. Então, Pronto, outro eu nome. tenho TDAH também. Eu tenho TDAH também, isso não significa que eu não procrastine. Mas Uhum. misturando, por exemplo, o TDAH com a fibromialgia, gente, Uma explosão. é muito difícil. É É, muito difícil mesmo. Então, a gente sim. tem que entender. E muitas vezes, né, Lívia, a gente percebe como nós temos uma associação, né, e a nossa associação oferece psicoterapia gratuita, né, para todas as pessoas que têm fibromialgia, gratuitamente, então é muito bacana. E aí a gente consegue ter uma imersão muito maior com esse público, né, entender muito mais ali o dia a dia delas, e a gente vê muito elas falando, né, sobre. Eu me perdi. Eu me perdi
agora no raciocínio, olha só. Normal, eu tô Fibrofog, familiarizada com o TDAH e com o Fibrofog. Vou puxar aqui do assunto. continua. Mas assim, a gente percebe que sobre o comportamento, né? Sobre o comportamento, da forma como elas são tratadas e tudo mais. Elas falam muito também sobre a questão de não serem entendidas dentro de casa, né? Então, assim, a gente viu aqui alguém comentando que terminou um casamento que foi muito sofrido porque a pessoa reclamava que ela não tinha ali a disposição que ele queria para atividade Uhum, sexual, por exemplo, né? uhum. Então, Isso é muito comum. falta de compreensão do parceiro, né? Do esposo, da Uhum. esposa, enfim, da família. Então, isso mostra essa questão de que, assim, às vezes a pessoa, a pessoa que está perto da gente se frustra porque a gente não corresponde mais às expectativas dela sobre nós. E, Uhum. infelizmente, é um processo que às vezes envolve algumas rupturas, porque a gente não pode idealizar o outro, né? A gente não pode esperar que o outro nos sirva. Então, realmente vão permanecer as pessoas que estão dispostas a lidar com você na sua totalidade, com né, a sua alegria, mas também a sua tristeza, com a sua saúde, até o voto de casamento, né? Na saúde e na doença. É que as pessoas na hora não conseguem lidar com isso. E, e muitas vezes acontece também que, como a gente está num momento muito fragilizado, muito reativo, porque todas essas coisas vão gerando uma reatividade, né? Às vezes eu respondo meio atravessado numa situação que, sabe, não precisava ser tão atravessado. Mas a gente já está sendo bombardeada com toda essa desinformação, com todo esse preconceito. Então isso coloca a gente num estado mais reativo. E aí realmente vai entrando numa bola de neve nas relações que pode ser por conta da fibromialgia, pode ser por conta de outras coisas que acontecem na vida de todas as pessoas, mas a comunicação, ela é fundamental, ela é a base para que essas relações se desenvolvam e aí elas podem se desenvolver para uma compreensão ou para uma ruptura. E isso que Exato. também machuca muito, porque muitas vezes são vários lutos que a gente tem que viver ao mesmo tempo. Luto meu sobre mim mesma, luto de relações, luto de atividades que eu fazia que agora eu não consigo mais. Então, realmente vai gerando uma coisa muito complexa. E aí eu queria fazer um comentário, porque eu até parei aqui, né? A Cida falou que o médico disse que a doença é irreversível e severa. E aí muitas vezes as pessoas falam isso pra mim, ah, nossa, eu tenho fibromialgia severa. Eu acho esse nome, assim, horroroso, porque não existe muito essa denominação, assim, em graus. O que Sim, existe são sintomas que estão naquele momento mais severos, que estão causando mais disfuncionalidade. Só que a partir do momento que você fala isso para a pessoa, né, a sua doença é irreversível e severa, o que você está dizendo para a pessoa? Você está tirando a esperança dela. Você está falando basicamente, aceita que você vai ter que conviver com isso dessa forma para o resto da sua vida. E não necessariamente vai ter que ser dessa forma. Pode ser melhor. com certeza Existe tratamento. pode. Exato, Então, exato. Lívia, eu assim, lembrei essas. Pode falar. Fala, fala. lá no grupo, né, das meninas que têm fibromialgia da associação, a gente vê muito elas falando sobre, como que eu posso te dizer? Eu acabei de lembrar e acabei de esquecer de novo. A Essa é a entrega. live de fibromialgia. Nossa, é a Fibrofog que tá mandando aqui hoje. É na prática. Você está falando Eu das lembro. meninas que comentam no grupo. Isso, a gente estava falando sobre a comunicação delas. Ah, lembrei. Essa coisa de aceitação. Às vezes a gente mesmo, pessoas com fibromialgia, ó, consegui lembrar. A nós mesmos, às vezes, julgamos a outra. Sim. E isso acontece, isso não pode Sim. acontecer, gente. Porque aquela coisa que Uhum. você falou no início da live. Nós temos uma síndrome, ela é única e ok, tem mais de 140 sintomas que vem associados com ela. Só que cada um sente de uma forma, cada um é único no seu ser, né? Então, assim, Uhum. não dá pra gente se comparar, não dá pra gente querer competir com a dor do coleguinha, né? Ou achar que tem mais dor que ele, ou Uhum. que ele tem menos dor que você, porque isso não leva a caminho nenhum. Já que a gente prega tanto que a gente quer ter aceitação na sociedade, nós, entre nós mesmos, precisamos nos aceitar e ser, né, e ter compaixão com a próxima, né? Acolher, e não, ai, mas a Catherine tem fibromialgia? Mas ela vive arrumada, maquiada, vamos supor, né? Aquela pessoa que Uhum. não tem ali aquele contato direto com você, mas ainda assim, de alguma forma, ela ainda se sente no direito de
de certa forma, julgar as suas Uhum. dores ou seus sintomas, né? Então, isso Sim. acontece bastante. Eu vejo que é muitas vezes por conta dessa alteração de humor, que a fibromialgia causa também essa. Uhum. Ai, também não tenho paciência, também, né, não tô bem hoje. Isso acaba influenciando também no comportamento delas, né? Às vezes de ser Uhum. agressiva, dar essas patadas desnecessárias ou de agir de algumas formas, às Sim. vezes, que não precisa. Eu parto sempre do princípio que, assim, essa pessoa provavelmente ela está em bastante sofrimento quando ela reage de uma forma, assim, não compassiva com os outros, né? Ou com julgamento e tal. E eu acho que é muito sobre a gente olhar para isso. Não tem outro caminho do que a gente se conhecer e observar, fazer terapia como vocês oferecem aí através da associação. E as pessoas falam, mas o que que vai adiantar a terapia, né? E vai adiantar muito, porque vai ajudar você a se gerenciar, vai ajudar você a olhar para você, olhar com coragem, porque é muito dolorido a gente se olhar. Então, quando acontece esses julgamentos dos outros, eu sempre acho que é sempre sobre nós. Eu sou muito desse princípio de que os outros são reflexos de coisas que a gente está aprendendo a lidar. Então, é frustrante você lidar com alguém. Ah, você está preparado para uma reunião, para um passeio, para alguma coisa e alguém entra em crise. Eu tenho fibromialgia, mas eu vou me frustrar. Eu vou me frustrar porque o sintoma da outra pessoa está interferindo em algo que era importante para mim. E eu acho que é muito sobre a gente aprender a lidar com esses sentimentos difíceis, né? A gente aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com a aceitação, com a paciência, com o luto, com todos esses sentimentos que a gente aprende que são feios e que a gente não pode sentir, que a gente tem que eliminar. E a gente, na verdade, precisa vivenciar eles. A gente precisa vivenciar a tristeza, a frustração, para que a gente não reaja dessa forma muito exacerbada quando a gente se depara com essas sensações. Eu acho que geralmente isso que acontece. A pessoa sente algo que é muito difícil de digerir e ela acaba jogando isso para fora de uma forma que não é muito legal. Exato. Então, isso, assim, acontece com todo mundo e quando entra a fibromialgia no meio, fica bem mais complexo. Mas eu acredito muito nas relações como uma base muito importante de tratamento, porque são as coisas que nos atravessam todos os dias, o dia inteiro. Se eu fui numa reunião de trabalho assim, eu tô com algum sintoma, isso vai me impactar. Se eu ouço algo que alguém disse, se alguém me manda uma receita de tratamento milagroso, isso me impacta. Então, não tem como a Uhum. gente fugir das relações. Em algum momento a gente vai ter que se relacionar. E desenvolver habilidades para essas relações são muito importantes como parte do nosso tratamento. Tanto para não se afetar tanto, tanto para aprender a comunicar de uma forma que seja mais possível que a outra pessoa compreenda. Porque às vezes também soltar um comentário meio atravessado, a outra pessoa ela também vai ficar reativa, né? Ela também não vai entender. Mas é o que eu falei, relações que valem a pena. Tem relações que a gente pode fazer essa avaliação de que não valem a pena, que nos desgastam, que não são boas pra gente, que são tóxicas pra gente. E se for possível, a gente pode fazer essas escolhas, né, de investir nas coisas que valem a pena, Exato. porque não tem muita energia sobrando, como eu já falei. Então, a gente não pode se dar o luxo de querer abraçar tudo, de querer fazer tudo para todo mundo, de querer agradar as pessoas, porque a gente vai ter que se agradar primeiro, porque senão vai ser um caminho de muito sofrimento e de muita solidão. Exato. E eu puxo aqui mais uma vez para a psicoterapia, né? Na psicoterapia você consegue, além de se entender, como você falou, de se conhecer, né? Você também aprende a lidar com as outras pessoas, a lidar com seus conflitos, né? A entender esse sentimento que cria esse conflito, que cria esse gatilho de mágoa, de sentimento ruim. É claro e óbvio que para todo mundo que tem fibromialgia, é, a gente fica mentalmente abalado, sim. Porque lidar com a dor diária e com a que a gente fala, essa coisa de oscilação de sintomas e de associação com mais outras doenças, ela é cansativa. Porque se um Muito. dia você não tá com dor por conta da fibromialgia, você tá com gastrite, você tá com intestino irritável, você Uhum. tá com fibrofog, com perca de memória, com falta de concentração. Então, assim, às vezes eu não tô com dor, tanta dor no corpo, né? Mas assim, eu sento para trabalhar e eu não consigo, porque minha cabeça não tá bem. Então, assim, o Uhum. cognitivo tá exaurido, assim, sabe? Não existe mais. E Sim. a gente tem que, sim, pensar que a terapia, ela pode trazer essa manutenção diária de como lidar com esse sentimento que vem causado por um sintoma, né? E aí isso evita muito que a gente entre naquela coisa profunda da depressão, né? Uhum. E que tem vários casos, né? Da pessoa estar realmente num nível muito, muito ruim.
Então, para evitar Sim. isso, a terapia ela existe para nos apoiar. E assim, para mim não tem diferença dessa coisa dos atendimentos multidisciplinares, né? Tem que ter a terapia, tem que ter o psiquiatra, tem que ter o nutricionista, que foi o que a gente falou da alimentação, tem que ter Uhum. um fisioterapeuta. Tudo isso parece ser algo muito surreal, que é aquela coisa, né? Será que eu vou conseguir entregar tudo Uhum. isso que eu preciso para ter o tratamento? Mas se na alimentação eu já deixo de fazer uma coisa, se no exercício eu já começo a me movimentar de certa forma, da forma que eu consigo, se eu busco ajuda gratuita para fazer terapia, poxa, é acessível. Uhum. Não só a gente oferece, como a gente sabe que existem vários outros projetos sociais que oferecem com preço social, gratuito. Nós estamos aqui esperando essas pessoas chegarem até nós para poder apoiar, porque a gente sabe que é difícil. E que a terapia, ela é Uhum. fundamental para que a gente tenha esse encontro conosco mesmo, sabe? Consigo mesma. Sim, Então, totalmente. é isso que eu queria É uma falar, porque parte. eu sou militante da terapia, entendeu? Eu trago as meninas para É isso, porque eu sei isso. que é o primeiro passo para que o resto que Total. a gente consiga, né, ir conduzindo e gerenciando as outras coisas da vida da síndrome. A terapia é o primeiro Sim. caminho, tá, pessoal? Aqui, todo mundo que está assistindo a gente, pensem com carinho nessa dica que a gente está falando, porque é realmente fundamental. E agora vamos Sim, lá continuar. sim, Eu falei eu sou super, não, foi maravilhoso, porque é isso, assim, a terapia, ela é uma coisa que sofre muito preconceito ainda hoje, tipo, não preciso de terapia, eu vou resolver minhas coisas, só que é um momento ali com alguém capacitado para te direcionar nas suas reflexões, para ajudar você a abrir certas portas na sua mente, que muitas vezes a gente precisa olhar. E aí são duas coisas também que caminham em paralelo, que são diferentes, né? Que é a terapia com um profissional e tudo, e os grupos de apoio, que também estão falando aqui dessa solidão. Muitas vezes essa solidão não vai ser suprida com a terapia. A terapia vai ser para você trabalhar coisas. Mas não que a psicóloga ela vai, nossa, ela vai entender 100% da fibromialgia. Se for uma pessoa com fibromialgia, provavelmente, né? Mas também são necessários os grupos ou pessoas que de alguma forma consigam se relacionar com isso que você sente, né? Então a Carol aqui, ela não tem fibromialgia, mas ela tem TDAH e ela também está no espectro. Então ela passa por sintomas que a gente consegue se relacionar e se compreender na fadiga ou em alguma coisa. Isso dá uma sensação de companhia muito grande. E às vezes a gente pode encontrar esses grupos, ou alguma amiga, ou alguma conhecida, com quem a gente possa partilhar essas coisas. Até aqui mesmo na internet, muita gente vem e me manda mensagem porque de alguma forma se sente acolhida nesse grupo que existe. sim. Então, essas coisas em conjunto, elas são muito poderosas, né? Que é uma terapia direcionada com uma pessoa, um profissional, e um grupo de apoio, onde você possa trocar de uma forma, né, mais ali coletiva, ver as histórias de outras pessoas que Com estão certeza. lidando também com esses sintomas, e aí isso vai ajudar Sim, a bastante. associação é esse caminho, né? A associação, ela Uhum. oferece esse acolhimento através do nosso Fala Fibromiálgica, que é um momento de uma reunião fechada no meeting, em que as pessoas, né, que estão ali no nosso grupo, no WhatsApp, então, por favor, associem-se, entre ali na nossa página, acesse o Linktree e entre no grupo do WhatsApp, se cadastre, faça ali seu cadastro para ser associada e participar dessas reuniões. Por quê? Nós temos a psicoterapia individual, nós temos a psicoterapia em grupo, que é para ajudar essas pessoas que não estão no nível muito profundo de depressão, para que elas consigam ali manter né, e ficar cada vez melhor. E o outro que é esse grupo de apoio entre nós mesmas. Então, a gente é um momento ali de chorar, de desabafar, de contar suas dores, de se apoiar. E aí, uma que estava muito mal fica muito bem porque a outra acolheu, e aí todo mundo sai muito feliz porque conseguiu se sentir acolhida. É um momento muito especial também, que a gente convida todos vocês para participar. E condiz muito com o que você falou, né? Então, é um conjunto Uhum. mesmo. Quando a gente encontra outras pessoas que sentem coisas parecidas, iguais, que a gente vê que a gente não está sozinho, que aquele sentimento, que aquele gatilho, que aquele sintoma não é só em mim. Tudo, até me arrepio, gente. Uhum. Meu Deus. Então, assim, é um encontro muito bom e importante também, que vocês podem ter acesso, né, através aqui da Muito associação. legal. Muito legal. Eu amei, assim, saber do trabalho de vocês, né? Quando você me mandou mensagem. E é uma coisa tão necessária, tão importante para tantas pessoas que estão aí vivendo essa solidão. E até no meu grupo de pesquisa lá da universidade, tem uma pessoa que está estudando solidão na fibromialgia, em dores crônicas, porque é uma coisa que, além de ser ruim de sentir pela característica, né, de solidão, dessa angústia, essa tristeza, essa sensação de abandono, também tem influência nos sintomas.
Então, cuidar desse aspecto é muito importante, porque, e aí a gente volta a falar, né? A fibromialgia é um encontro consigo mesma, porque são tantas camadas para a gente olhar, são tantas camadas para serem trabalhadas, e eu costumo dizer que, assim, a fibromialgia é esse chamado para a vida, é esse chamado para a gente se fazer presente na nossa vida de uma forma mais intencional, de uma forma mais consciente, de ter mais consciências nas nossas escolhas, nas nossas relações, puramente por uma necessidade, porque não dá para você ir vivendo distraído, porque isso vai ter impactos. Então a fibromialgia ela te chama assim, vem, porque você precisa olhar para umas coisas, né? E é muito cansativo, é muito difícil fazer isso com companhia, é um privilégio, né? Uma coisa muito, muito especial. Exato, muito bom. E aí, eu queria aproveitar, né, para a gente falar um pouco mais sobre alguns outros desafios que podem acontecer. Tem algum outro ponto que você, ou vocês que estão assistindo a gente, quiserem mandar aqui, só para a gente já ir aqui encerrando, já tá voando a hora, gente, né? São 8 horas. Voou. Daqui, se deixar, fica até, né? Então, eu queria ver se vocês têm alguma pergunta diferente do que a gente já passou até aqui, que vocês queiram saber da Lívia ou da associação, fiquem à vontade. Ó, eu vou falar uma coisa que a gente estava falando das relações e que é muito Uhum. importante, que são as nossas relações com os profissionais de saúde, né, que nos cuidam, ou que teoricamente deveriam nos cuidar. Uhum. Então, infelizmente, a gente sabe que existe um desentendimento sobre a fibromialgia muito grande no meio médico, muito grande em outras profissões, na fisioterapia, na psicologia. Eu já ouvi relatos assim de falas muito problemáticas de psicólogos que disseram para pessoas com fibromialgia. Então, a gente precisa saber mais essa etapa de complexidade, que é quem são esses profissionais que vão nos cuidar, né? Provavelmente as psicólogas que estão associadas a vocês são psicólogas que são capacitados para cuidar da fibromialgia. E o mesmo acontece com médicos, então às vezes o médico que a gente tem acesso, porque é do convênio, ou porque é do posto de saúde, é um médico que ele não tem compreensão, né? E ele vai tratar mal, ele vai falar coisas que vão nos machucar. Então, quantas vezes, né, eu já ouvi pessoas que ouviram coisas que você saiu pior. Testar medicamento, tratamento, eu passei tanto por isso. Ah, pá, toma o que você tem. Sim. Fui na consulta com o psiquiatra, esse foi o pior de todos. Fui na consulta com o psiquiatra bem no início, assim, quando eu não tava conseguindo lidar com nada, assim, tava com uma depressão profunda. E aí ele virou pra mim, aí eu contei que tinha fibromialgia e tal, super assustada, né? Uma situação totalmente diferente, porque eu era luz e de repente eu tava imersa numa outra forma de viver, perdida e tudo mais. Então, ele virou pra mim e falou assim: Você tem oscilação de humor? Eu falei: tenho sim. Pois ele me passou um remédio pra bipolaridade, que não tem nada a ver, entendeu? Comigo, com os meus Aham. sintomas. Eu Sim. tomei 3 meses lítio, passei mal pra caramba e não tinha nada a Gente. ver, assim, nada com nada, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado. Apesar da pessoa estar Sim. ali, né, para atender a gente, para nos ajudar, é importante, se a gente conhecer a fibromialgia, se a gente estuda ela, a gente já vai mais protegida de alguns tipos de Sim. erros e evita passar por algumas coisas, situações ruins com os médicos. Porque, infelizmente, Exatamente. eles não estão capacitados ainda para nos atender. Né? E a gente fala isso num âmbito bem grande, pensando Uhum. que o nosso foco é poder trazer conhecimento, né? Então, Sim. para os médicos, para os pacientes, para que todos possam ter uma relação, uma convivência, no mínimo respeitosa, né? E digna no Sim. atendimento ali, no que a gente merece, né? É aqui, ó, falando, que o médico falou, esquece sua vida agora é outra, vai tomar remédio pro resto da vida. Sendo que medicação não é nem a primeira proposta terapêutica que deveria ser feita de acordo com a ciência. Então você vê que tem um desentendimento muito grande. Outra pessoa daqui do podcast Mente Aberta, que também já troquei uma ideia, falou que tem que tomar cuidado com as curas que prometem também. Porque é a palavra que você falou, é a gente se proteger. Porque fibromialgia, ela gera uma reação nas pessoas que elas querem te oferecer uma solução. Então, a gente precisa se proteger, porque já são muitas coisas para gerenciar, ter que gerenciar também com esses comentários que ficam vindo de fora, né? Então, eu já passei por muitas situações desagradáveis em consultório médico que não tinha nada a ver com a fibromialgia, né? Fui num nutrólogo uma vez que começou a questionar meu diagnóstico, e era só uma ficha para preencher, para a gente poder ir para a parte da nutrologia.
E ele ficou ali investigando, como se eu tivesse que ficar comprovando para ele que esse era o meu diagnóstico. E eu não estava ali para isso, né? Então você sai muito cansada da consulta. Ou um quiro que eu fui para arrumar uma questão de um acidente que eu sofri, eu queria organizar minha coluna. E ele ficou ali me falando que ele já, as pessoas que chegaram com fibromialgia para ele saíram sem fibromialgia, que fibromialgia é uma disfunção da coluna que ele vai botar no lugar e que ele vai resolver. E aquilo fica ali, fica remoendo na sua cabeça, né? Então, Oh, meu assim, Deus. tive que lidar com isso, tive que digerir isso sozinha, e aí optei de não voltar mais lá, optei de não responder também, para não me desgastar, de só ir embora, né? Eu lembro que eu falei para ele, eu falei, olha, não é por isso que eu estou aqui, eu sofri um acidente, eu preciso organizar o meu pescoço. Aí ele, não, tudo bem. Aí eu fui embora, né? Nunca mais voltei. Mas enfim, são coisas que a gente acaba precisando, tendo que lidar, né? E que nos cansam demais, nos cansam muito. Então, autoconhecimento e conhecimento da fibromialgia é muito importante para a gente poder rebater essas coisas quando for necessário, né? E também para poder se Exato. retirar Eu acho de que é essa lugares que coisa. não são bons. Uhum. Essa coisa que a gente tem do encontro consigo mesma em relação à fibromialgia, ela volta muito para esse assunto do que a gente falou de conscientização. Eu acho que essa live ela é muito importante para a gente trazer essa conscientização. Mandem essa live para a família, mandem essa live para os amigos no trabalho, compartilhem, né, o máximo que vocês puderem, porque a gente vai disseminando informações e vai ajudando, né, nesse enfrentamento todo que a gente tem que ter no modo geral, né? É, eu gostaria de saber, Lívia, de você hoje, o que você hoje consegue entender dentro da sua realidade, né? Que é uma pergunta bem específica para ti. Mas assim, o que que hoje você consegue entender que você fez e que o resultado veio? Fiz terapia, melhorei muito. Fiz atividade física, senti uma melhora positiva. Teve alguma dessas alternativas que você sentiu que, nossa, eu tô no caminho certo, como você vem falando, né? Tá conseguindo gerenciar melhor esses sintomas. Mas isso foi difícil, que eu acompanho sua página e eu vejo ali aquele vídeo que você fala de oscilação, de ter que lidar com essa dificuldade, de limites que a gente precisa impor, né? Conta um pouquinho pra gente, só para finalizar, senão a gente vai demorar muito. Uhum. Eu acho que a vontade é muito grande de saber qual é a coisa que deu mais resultado, né? Mas eu não tenho essa resposta. E eu acho que cada vez mais o que eu penso é que o que dá resultado é a gente se cuidar diariamente, é a gente se amar, se respeitar todos os dias, dia após dia. E é claro que tem coisas que elas vão ser importantes e vão ser eficazes, que são essas coisas, assim, basicamente, que a gente falou de se alimentar de uma forma melhor, ter mais consciência das coisas que a gente está se alimentando, né? Ultraprocessados, que tem muito açúcar, tem muito condimento, tem muita coisa química. Isso Uhum, vai inflamar, né? Isso vai trazer coisas. Então, existem essas coisas, uhum, mas para mim o mais importante é a gente investir na nossa relação de amorosidade com a gente mesmo. Porque pode ser que um dia, mesmo fazendo tudo certinho, eu vou ter uma crise de dor. E eu vou precisar me acolher, eu vou precisar saber me gerenciar nesse momento de dor. Então, para mim, o que traz mais qualidade na minha vida é essa relação que eu desenvolvi comigo e com os meus sintomas. E claro que a terapia ajudou nisso, e outros processos terapêuticos, que não a psicoterapia, mas outros processos também de autoinvestigação, né, o próprio yoga, todas essas ferramentas de relação, de relacionamento com a gente mesma. E aí a gente vai conseguindo, a partir disso, fazer mudanças. Se eu não estou bem comigo, se eu não me acolho, eu não vou conseguir ter uma relação boa com a minha mudança alimentar, eu não vou conseguir ter uma relação boa com a minha prática de exercícios, porque eu vou ter que saber me respeitar nessas mudanças, eu vou ter que saber me respeitar nos ambientes que eu estiver me relacionando com as outras pessoas, né? Então, para mim, sempre o caminho começa de dentro. E aí a gente vai descobrindo também o que a gente é capaz de fazer naquele momento. Será que eu sou capaz agora na minha vida de virar vegana e tirar todo o glúten e tal? Será que eu sou capaz disso? Será que eu quero? A minha psicóloga falava muito uma coisa, né, pra mim, que sou um pouco megalomaníaca, ela falava: você consegue, mas você quer? Você precisa? Porque às vezes a gente se coloca também em situações extremas sem necessidade. E a vida, ela é feita desses passos pequenos, né? As coisas acontecem nesse período longo, não são grandes coisas. E eu respeito quem diz que fez alguma terapia ou fez alguma coisa que a vida mudou da noite para o dia. Que bom, que bom.
Tem muitos momentos, assim, na minha vida que foram muito reveladores, mas que não curaram a minha fibromialgia, mas sim me ajudaram a me relacionar melhor comigo, me ajudaram a enxergar coisas que eu não estava enxergando. E eu, particularmente, acho que a vida é isso, essa construção, tendo fibromialgia ou não, essa construção, essa investigação constante, esse cuidado constante, para que a gente possa crescer, melhorar, se relacionar, fazer algo, né, de mais positivo com essa nossa passagem aqui pelo planeta. Maravilhosa, muito obrigada pela sua participação. A gente já está encerrando, né, essa live que foi tão gostosa, finalizando o Muito nosso mês boa. especial do Maio Roxo, com chave de ouro, né? Com essa super querida que é a Lívia. Então, a gente está muito contente de ter você aqui, de poder, né, ouvir um pouquinho você. E aí, vamos então, só antes do encerramento aqui, lembrar a galera, né, aqui no nosso Instagram, vocês conseguem acessar o Linktree, que está ali na bio. Só clicar naquele linkzinho que está ali, você já vai ver lá que tem WhatsApp, Facebook, o formulário para você se associar. E aí você vai navegando ali, vai acessando as nossas redes sociais, vai preenchendo, né, ali o nosso cadastro para você poder fazer parte também, né, da nossa associação, que não tem nenhum tipo de valor, tá? Tudo gratuito. Nós somos mesmo voluntários aqui de coração aqui para as fibromiálgicas e para os fibromiálgicos. Então contem sempre com a gente, né? Outro ponto que eu também queria falar era que tem a terapia, né? E todas as atividades que a gente oferece também tá lá nesse Linktree. Então, fiquem à vontade para se associar e fazer parte dessa associação maravilhosa, né? Que está aqui para apoiar todos vocês, tá bom? E agora a Muito Lívia vai legal. encerrar, né? Infelizmente, ela vai encerrar aqui com a gente, depois de passar tantas informações. Eu acho que, não sei se você leu ali, teve uma pessoa que falou que estava chorando porque era muita informação e que a gente estava fazendo ela refletir sobre a vida dela. Então, é essa a ideia mesmo, assim, né? Que você consiga se encontrar e que você encontre na gente um apoio também, né? A Lívia tá ali com um projeto maravilhoso, que é o de Bem com a Fibro. Ela é uma ótima influencer, tem aí vários seguidores, acho que mais de 50 mil seguidores, maravilhosa. Então, também podendo apoiar a gente com ótimos conteúdos, né? Então, essa união aqui, ela começa e continua para sempre. Então, estamos juntos, tá bom? Obrigada, obrigada pelo convite. Muito feliz de poder falar aqui, conhecer mais vocês, o pessoal que está aí junto com vocês. Espero que essas informações possam auxiliar nesse caminho, que vocês se sintam menos sozinhas, menos sozinhos nesses processos todos. Vai ficar salvo aqui, né? Vai, A a gente vai live? conseguir Legal. compartilhar. Me chama lá de colaboradora, que aí o pessoal consegue ver na minha Sim, também. combinado. Tá bom, pode deixar. Obrigada, Mais uma vez, agradecer a obrigada. presença de todo Amei. mundo que esteve aqui com a gente, você também que está assistindo aí essa live depois, que eu sei que a vida é corrida. Muito obrigada por tudo mais uma vez, Lívia. Obrigada pela sua presença, Obrigada a né? você. Pela colaboração, pelo seu apoio. Muito obrigada mesmo. Um abraço e vamos aí conscientizar a Beijo, galera. gente. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Valeu.